Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à mesa do Senhor, mesa preparada. E nessa noite, teu coração também esteja preparado para oferecer culto de adoração, glorificação ao nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo se mover aí dentro de você, amado. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. E o Espírito não vem para dentro de nós para estar em silêncio, mas ele vem para se mover, para gerar avivamento nos nossos corações, para gerar a presença de Deus em nós. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Em nome de Cristo Jesus, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, ou acessarem a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 15, foi um tema de debate hoje na escola bíblica e eu comecei a meditar nessa palavra e veio ao meu coração ministrá-la ao coração dos amados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 45 ao verso de número 50. Glória a Deus. Diz assim o texto: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Diga amém. Diga glória a Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, nós vamos entender uma coisa que a carta aos Hebreus enfatiza muito. O Antigo Testamento é um modelo, é uma sombra, é uma maquete daquilo que Deus iria fazer a partir da vinda de Cristo. Então, ali no Antigo Testamento, você vai encontrar alguns modelos importantes. A arca, que Deus manda Noé fazer como um símbolo de salvação. O tabernáculo, que Moisés edifica, como um símbolo da presença de Deus. O templo de Salomão também. São modelos importantes que falam acerca daquilo que Deus está projetando para o futuro a partir de Jesus Cristo. Quando você encontra no Antigo Testamento o sacrifício de um cordeiro sem mancha, imaculado, puro, sem defeito, isso está apontando para o sacrifício eterno
e perfeito de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, estamos vendo um modelo, uma sombra daquilo que Deus, na verdade, quer realizar. As coisas que se tornarão eternas, as coisas que serão plenas, elas só vão acontecer a partir do evento de Jesus Cristo, a partir da vinda de Jesus Cristo, a partir do momento em que o Verbo se faz carne e habita entre nós. Amém? Então, olhamos para o Antigo Testamento apenas para nos ser revelado o que está no coração do Pai, o que realmente o Criador está pensando em fazer. E é importante a gente compreender exatamente qual é o plano de Deus, qual é a intenção de Deus, o que Ele realmente almeja, o que realmente Ele está criando. Como vai terminar todas essas coisas? Então nós observamos modelos e vamos ver a personificação de tudo isso quando Cristo vem. Eu quero que os irmãos entendam que Cristo é Deus. Amém, irmão? Algumas pessoas têm dificuldade nisso. Mas Cristo é o unigênito Filho do Pai. E Paulo revela que toda a plenitude da divindade estava em Cristo. Então, Cristo é a personificação de toda a plenitude da divindade. Então, tudo que Deus é, está em Cristo. Amém, amado? Filipe disse assim para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. É o que importa. Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não perceberam que quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Cristo é a realidade daquela sombra do passado. Cristo é a revelação de um projeto. Então, em Cristo Jesus, todas as coisas vão encontrar a sua razão. Então, Cristo vem para fazer pleno aquilo que é o projeto do Pai, principalmente para as nossas vidas. Amém. É terrível a gente ver que a maioria das pessoas, ou uma boa parte das pessoas que congregam, que conheceram Cristo, que estão em ambientes de culto, elas têm uma dificuldade tremenda para entender o propósito absoluto de Deus ao enviar Jesus Cristo e qual é o resultado eficaz da vida santa de Cristo, da sua morte sacrificial, da sua ressurreição, da sua ascensão. O que isso significa para mim? O que isso vai gerar em mim, e em você, e em nós? Amém, amado? Existe algum problema se a gente não descobrir isso, amado? Será que pode haver algum problema se a gente congregar e a gente ser crente, e a gente bater palma e cantar corinho, e ler a Bíblia de vez em quando, e vir 1, 2 vezes na igreja por semana? Será que isso não é suficiente
Então a gente precisa definir isso nas nossas vidas. Amém, amado? Vamos definir isso. Então eu preciso entender o porquê, realmente o porquê de Deus investir na humanidade de uma forma tão plena, tão poderosa, enviando o seu Filho Jesus Cristo, e não só enviando o seu Filho, mas permitindo que Ele entregue a sua vida em resgate de nós. Eu preciso saber eficazmente o que isso vai gerar em mim. O que eu me torno a partir de Cristo. O meu encontro com Cristo vai gerar o quê em mim? Amém. Isso é importante. Isso é de suma importância. Porque milhares e milhões de pessoas vão terminar a sua vida aqui na Terra sem estar preparada para a vida eterna, o depois. Porque elas não se preocuparam com isso. Por que que isso não desperta no meu coração um desejo ardente de saber exatamente qual é o resultado da morte sacrificial de Cristo? O que isso gera em nós? No que é que nós nos tornamos? Como é que nós vamos viver? O que isso revela em mim? Quem eu sou? No que me tornei? Amém. Então nós falamos que as coisas do Antigo Testamento são sombras e modelos. E por mais incrível que pareça, nós vamos encontrar esse princípio na própria criação do homem. O texto que nós lemos, Paulo fala de dois homens. De um homem da terra e de um homem do céu. Dois Adão. O primeiro Adão, e não fala o segundo Adão, mas o último Adão. Então o texto está dizendo que Adão se torna um modelo, mas um modelo natural, um modelo terreno. Então Adão é alguém que eu fui, mas que eu não devo permanecer como tal. Amém? Todos nós nascemos Adão. E todos nós nascemos com a sequela de Adão, as consequências de Adão, o ônus de uma falha de Adão. Morte e pecado. Instabilidade. Ineficiência. E imperfeição. Então olhe para Adão. O Adão nasce e ele vai crescendo. E ele vai envelhecendo. E ele vai morrendo. E ele vai se deteriorando.
até que ele morre, termina, acaba os seus dias. Então veja, o texto está dizendo que a humanidade está dividida em dois tipos de pessoas. Os que são de Adão, do primeiro Adão, e os que são do último Adão. Então abra seu coração, porque nós vamos trabalhar essa palavra de tal forma que você sinta-se encorajado a deixar que o Espírito Santo te revele quem você é ou em quem você pode se tornar. Amém? Então, o primeiro Adão, ele nasce, ele cresce, ele adoece, ele é problemático. Ele é cheio de inseguranças e nuances, de temperamentos. E ele vai terminando os seus dias, ele vai adoecendo, ele vai ficando enfermo e ele vai se deteriorando e ele vai terminar. Nós podemos escolher esse caminho. Na verdade, nós já estamos nesse caminho, a não ser que renunciemos a ele e nos apeguemos não a uma sombra. Adão é uma sombra. Amém? Adão é um conto ligeiro. Adão é um sopro de vida. Então nós já nascemos com essa herança, mas existe a possibilidade real de sermos transportados para um outro ambiente, e um outro sistema, e uma outra vida. É a escolha de cada um de nós. Muitas pessoas estão felizes com o que elas são. E estão vivendo o que elas são, e elas estão conformadas. E elas gostam dessa vida. Então elas não têm um desejo por algo superior. Elas ficam com o xerox, com a sombra, com a figura. E elas ficam com o abstrato e não desejam o que é absoluto, o que é real, o que é eterno. Amém? Você consegue entender isso, querido? Então veja, o primeiro homem, Adão, terreno, e nós herdamos a imagem dele, de Adão. Mas nós herdamos uma imagem passageira, a não ser que nós desejamos ficar com ela. A não ser que o nosso coração não almeje por algo maior, melhor. Então, o primeiro homem é da terra, o primeiro homem é natural, e o primeiro homem é uma sombra, e o primeiro homem está fadado ao fracasso, e o primeiro homem caminha para um fim. O primeiro homem é apenas uma sombra. Mas veja, não é o que Deus planejou, não é o que Deus pensou. É uma sombra, mas Ele envia Cristo como uma presença real daquilo que Ele quer realizar. Cristo é o modelo perfeito, o último Adão.
Este Adão, Cristo, ele não é da terra. Ele vem do céu, ele vem da presença, ele vem da glória. Ele não é natural, ele é espiritual. Ele é um ser espiritual. Nós estamos estudando na escola bíblica, e até quero estender o convite aos irmãos para compreenderem a importância da escola bíblica. Estamos estudando sobre o homem espiritual, o que é ser um homem espiritual. Praticamente vamos ficar um ano inteiro estudando um único assunto, o homem espiritual. E ali nós descobrimos a grandiosidade do projeto de Deus. Nunca foi o projeto de Deus um homem fraco, anímico, mortal. Nunca foi o projeto de Deus. Lembre-se, nós estamos falando de uma sombra, de um conto ligeiro, de algo que começa e termina ligeiramente, rapidamente, como uma erva que cresce de manhã e à tarde murcha e termina. Está diante dos nossos olhos a história da humanidade, até na Bíblia. E Abraão viveu tantos e tantos anos e morreu. Noé viveu tantos anos e morreu. Davi viveu tantos anos e morreu. Salomão, os profetas e todos. Então a história da humanidade se resume em nascer, sobreviver e morrer. Porque todos trazem a carga genética de Adão. Mas agora Deus vai enviar o último Adão, o modelo perfeito, amém? O espiritual, o que vem do céu, o que é eterno. Então, quando nós encontramos Cristo, nós estamos encontrando a possibilidade real de sermos transformados em homens espirituais, em pessoas espirituais. Está diante de nós a possibilidade de não morrermos mais, de já recebermos a eternidade, recebermos a glória, recebermos a incorrupção, recebermos a presença do Espírito Santo e nos tornarmos homens, mulheres, jovens, perfeitos diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Qual o terreno? São os terrenos. Qual o natural? São os naturais. Mas agora Cristo veio para abrir-nos a possibilidade de sermos eternos, sermos perfeitos, sermos transformados na imagem da sua semelhança, sermos um com Ele. Amém, amado? Eu não sei por que nós suportamos viver na fraqueza e na debilidade da naturalidade de Adão. Eu não sei por que, diante de uma porta que se nos abre, chamada Jesus Cristo, nós teimamos ainda em viver como pessoas naturais, trazendo uma herança caída, uma herança amaldiçoada, uma herança carnal, uma herança má, uma herança mortal.
Enquanto a palavra de Deus diz que agora, em Cristo Jesus, nós somos transformados no templo e na morada do Espírito Santo. Em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus, da família de Deus. Em Cristo Jesus, nos tornamos eternos. Em Cristo Jesus, nos tornamos herdeiros de Deus. Amém. Qual é o nosso problema? Qual é a dificuldade, querido? Então veja, Jesus Cristo, ele traz no bojo das suas revelações palavras preciosas que precisam ser recebidas, assimiladas pelo nosso coração. Ele está conversando com uma pessoa e essa pessoa está diante do fato de que o seu irmão morreu. E então Cristo disse: você crê em mim, você verá a glória de Deus. Se você crê em mim, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquela mulher, ela diz: Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor um dia vai ressuscitá-lo lá no final dos tempos. Nós temos esse problema, né? No depois, no final, por que não agora? Por que não nesse momento? Por que não assumir a identidade de Cristo hoje, aqui e agora? Por que protelar? Por que deixar para depois? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. É declarar: Senhor, eu creio e eu quero ser a imagem perfeita da sua semelhança. Paulo diz: agora vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar a salvação, a vida eterna, nem a corrupção herdar a incorrupção. Adão é a corrupção, aquele que se corrompe, que se perde, que morre. Cristo é a incorrupção. Então Cristo agora nos convida para estar nele, com ele, por ele. E nele nós encontramos a realização da nossa vida. Nele nós encontramos o prazer e ele se torna o fim da nossa busca. Amém. Em Adão a gente passa a vida inteira buscando uma razão existencial. A vida inteira Adão está perguntando o porquê, quem ele é, para onde ele vai, o que vai acontecer depois. Então, em Cristo nós encontramos a plenitude da realização. É aquilo que ele disse para a mulher samaritana: se você beber de mim, você nunca mais terá sede. Amém, irmão? Nunca mais, nunca mais. Cristo é a plenitude da saciedade. Nele nós encontramos a razão da nossa existência. Nele nós encontramos o propósito. Nele nós encontramos o destino. Nele nós encontramos caminho, verdade e vida. Amém. Então, nessa noite, nós estamos diante de uma mesa que revela que alguém se sacrificou, se ofereceu, deu a sua própria vida em resgate da nossa vida. Não apenas, querido, para trazer melhoras à nossa vida. Não é isso. É para gerar em nós o homem que Deus pensou. É para gerar em nós
O Filho que Deus escolheu é para gerar em nós o homem perfeito segundo o coração de Deus. Amém. Você tem que olhar para você e declarar com todas as letras: eu quero ser a pessoa perfeita que foi gerado em Cristo. Eu não aceito ser menos do que perfeito. Amém, querido? Percebeu como nós temos problema com isso? Sabe por que nós temos problema com isso? Porque existem em nós resquícios de Adão. Quando Cristo disse negar a si mesmo, nós entendemos de uma forma negativa, né? Parece que ele está dizendo que nós temos que parar de viver, de existir, perder o senso da vida, da realidade. Na verdade, ele está dizendo que em Adão nós nunca vamos encontrar a perfeição, nem vamos encontrar o nosso propósito, nós não vamos encontrar o nosso destino, nós não vamos encontrar a razão da nossa existência. Então ele diz: negue tudo que Adão é, desvista-se, dispa-se de tudo que Adão é, se revista de mim, se revista de Cristo, e você vai encontrar realmente a razão da sua vida, você vai encontrar o propósito de Deus, você vai descobrir o que é que Deus pensou a seu respeito. Amém. O que nós escolhemos? Continuar divididos entre desejar Cristo, mas não abrir mão de Adão, ou abrir mão completamente de Adão e receber Cristo em nossa vida. Completamente, irmão, completamente. Todo o desastre da nossa vida reside no fato de que ainda Adão existe em nós. Então Adão é um ser humano problemático, egoísta, vingativo, que se magoa, que magoa os outros, que sente raiva, que sente ódio, que é atraído pelo pecado. Esse é o grande problema de Adão. Adão é atraído pelo pecado. Então, manter alguma coisa de Adão em mim é arriscar toda a eternidade, é arriscar toda a glória de Deus, é arriscar perder tudo que Cristo quer gerar em mim. Aí quando Cristo é configurado na minha vida, e agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, eu vou descobrir que não há mais mágoas, nem rancores, nem ódio, não há mais maldade, não há mais vício, não há mais temperamentos abusivos. Eu vou descobrir que eu me transformei num homem segundo o coração de Deus, porque Cristo é aquele que é segundo o coração de Deus. Quando Deus olha para Cristo, diz: este é meu filho amado que me traz prazer. Amém. Todos nós, querido, todos nós deveríamos receber o mesmo testemunho, o mesmo veredito de Deus. Deus deveria olhar para mim e falar: é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele deveria olhar para você e declarar: é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Amém, irmão. Não abra mão disso, querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aproveite esta grande oportunidade, essa porta que Deus nos abriu em Cristo Jesus. Receba pela fé a vida de Cristo na sua vida.
Amém, amado? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos preparar para a Santa Ceia nesse momento. Amém? Glória a Deus. Aleluia.